Fala pessoal, que é o Matheus Lucas, tudo bem? Eu queria falar com vocês dois assuntos, pessoal, dois assuntos assim importantes, né? Importantes e algumas novidades que vem por aí, beleza? Primeiro, pessoal, eu queria falar sobre a prova do Banco do Brasil. Muita gente achou a prova difícil, pessoal, achou uma prova complicada, tá? Realmente a SES Gran Rio aí deu uma puxada no nível, né? Subiu bastante e uma galera achou a prova bem difícil, tá? Mas não é sobre isso que eu queria falar não, pessoal. Eu queria falar sobre em relação à prova, que uns alunos contestaram que vieram questões diferentes, né? Vieram questões diferentes para os alunos e tal. Ou seja, as provas não foram iguais. Como é que acontece geralmente, pessoal? As provas elas são iguais, né? As questões são iguais, porém a ordem das questões elas são alternadas, né? Elas são alteradas, tá? Para poder dificultar, né, na hora que está resolvendo ali, dificultar um aluno olhar a prova do outro e tal. Então, geralmente as provas são iguais, só que são mudadas a ordem das questões, né? Nesse caso, a SES Gran Rio, ela inovou, pessoal, ela inovou nesse ramo, tá? Eu nunca tinha visto isso, realmente. Se aconteceu em algum momento, eu desconheço. Que foi o que? Ela mudou as questões, né? E eu vi muitos cursinhos, muita gente falando que isso quebrava a isonomia. E inicialmente, tá? Eu também achei que isso quebrava a isonomia da prova, tá? Porque não tem como você fazer uma questão diferente da outra e manter o mesmo nível da questão, tá? Ela vai ser mais fácil ou mais difícil sempre, pessoal. Sempre. Para manter o mesmo nível ali, só se a questão for igual, né? Foi igual. E muita gente estava questionando, muitos cursinhos aí e tal, sobre a isonomia, que há uma quebra de isonomia, né, por parte da banca. Só que o que acontece, pessoal? Inclusive foi um acompanhante aqui do canal que trouxe essa contestação e realmente eu concordo com isso. Essa alteração das questões, pessoal, ela foi feita por micro, tá? Ou seja, se você é da micro-região do Ceará, por exemplo, as suas questões eram iguais para todo mundo do Ceará. Tá entendendo? Se a sua micro era lá em alguma região de São Paulo, as suas questões eram igual para toda a micro. Ou seja, a diferença das questões foi de micro para micro, né? Foi de micro para micro, tá? Não foi de aluno para aluno, né? Não foi de aluno para aluno. Matheus, isso quebra a isonomia? Na minha opinião não quebra, pessoal. Na minha opinião não quebra, tá? Por quê? Porque quando você escolhe aquela micro, você concorre para aquela micro, tá? Ou seja, você e os seus concorrentes, eles têm as mesmas questões, porque é a mesma micro, entendeu? Agora sim, uma micro diferente, aí pode ter outras questões e isso não importa para a pessoa, não faz diferença porque ela não está concorrendo para aquela micro, entendeu? Então nesse caso aí não há quebra de isonomia, se realmente tiver acontecido dessa forma, na minha opinião, tá? Na minha opinião não há quebra de isonomia, por quê? Porque a diferença das questões foi por micro, não foi por candidato, tá? Não foi por candidato. Então, quem, por exemplo, concorreu para Micro Ceará, eles tiveram as mesmas questões. As mesmas questões. Provavelmente eles alteraram a ordem, né? Mas as questões elas são as mesmas. Quem fez para alguma micro de São Paulo, por exemplo, eles tiveram as mesmas questões, mesmo que essas questões sejam diferentes da Micro Ceará. Tá? Mesmo que essas questões sejam diferentes da Micro Ceará, isso não afeta a isonomia, pessoal, porque o pessoal de São Paulo, que é o exemplo que eu tô dando, ele não concorre com o pessoal do Ceará, da Micro Ceará, entendeu? Então nesse caso não quebra a isonomia, beleza? Essa é a primeira coisa que eu queria falar, certo? E a segunda coisa, pessoal, é em relação ao Power Concursos, tá? O Eu Concurseiro agora ele será Power Concursos, tá? Eu vou trazer algumas novidades para vocês, mas já de antemão já posso trazer que a gente vai fazer um acompanhamento, tá? Dos candidatos, dos concursos, um acompanhamento personalizado, com tudo direitinho, com todo o cronograma, com todo o planejamento. O aluno vai chegar somente e estudar, tá? A gente vai trazer alguns cursos ali no nosso canal, alguns cursos gratuitos, outros cursos serão pagos, tá? Uns acompanhamentos gratuitos, uns acompanhamentos pagos, beleza? Então a gente vai trazer assim muita novidade nesse ramo dos concursos, né? Novidades assim que a gente percebe que é uma deficiência do concurseiro, a gente percebe que é uma necessidade do concurseiro e que a gente não vê o mercado ofertando, né? A gente não vê o mercado ofertando ou ofertando de maneira eficiente como a gente vai ofertar, beleza? Então essa é a segunda novidade que eu vou trazer para vocês. Eu vou fazer uns outros vídeos mais detalhados quando tiver tudo pronto para inauguração, tá? Mas de antemão eu já quero apresentar para vocês o Power Concursos, que é uma inovação no mundo dos concursos, tá? De acompanhamento, de mentoria e de cursos também, beleza? É isso, galera. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia e um bom trabalho. Valeu!